Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação, Ana Paula Machado Velho. Olá, pessoal! A gente está começando mais um Sintonia e essa semana a gente tem um programa especial que vai comemorar os 30 anos de criação do HU. Olha que legal! O HU foi criado no dia 28 de outubro de 1988. Engraçado, né? Do mesmo ano que o SUS. Olha que coisa interessante. Eu acho que muitas forças, né, tiveram que entrar em sintonia, que é o nome do nosso programa, né, o Sintonia HU, para colocar esse hospital universitário em funcionamento. E é isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Paulo Donadio. O Dr. Paulo Roberto Donadio, na verdade, ele está desde o início do projeto do curso de medicina, do projeto do HU, e é ele, então, que foi como que a gente convidou para conversar sobre os 30 anos do HU hoje. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Ana Paula. Eu costumo brincar, você falou que eu estou desde o início, eu costumo brincar que eu não sou histórico aqui no HU, eu sou pré-histórico. Exatamente, isso é muito bom, né? Porque eu estou na universidade eu entrei na universidade antes da existência dos cursos antes de medicina, de começar a história. E antes do HU. Então vamos lá, doutor. Como que surgiu o HU? Bom, a assistência à saúde, assistência médica em Maringá, ela até 1983, para vocês terem ideia, Maringá tinha na época 3 unidades de saúde e mais 2 unidades nos distritos de Iguatemi e Floriano. A partir de 83, com a entrada da primeira gestão do Dr. Said Ferreira, ele... Que foi prefeito da cidade. Que foi prefeito da cidade, que era médico, era dono de um hospital. Ele optou em ampliar essa rede de assistência, que já existia toda uma discussão pré-SUS, né, de atenção básica, de atenção primária à saúde, chamada, né, de APS. E ele ampliou significativamente a rede e, na época, passou a ter 23 unidades de saúde, pequenas unidades nos postos de saúde, distribuiu isso na cidade toda. E em 87, na realidade, ele ofereceu ao então reitor da Universidade, Fernando Pão de Souza, que hoje é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele trouxe uma proposta até a universidade, dizendo que havia necessidade da abertura dos cursos de medicina e odontologia em Maringá, e que se isso não ocorresse, com certeza um outro município próximo, como Moarama ou outro município de grande porte, abriria um curso desse, ou a iniciativa privada começaria a fazer um curso de medicina e odontologia. O Fernando Pão de Souza comprou essa ideia, e na época eu já trabalhava na universidade e me convidou para coordenar uma comissão que faria elaboraria o projeto de implantação do curso de medicina e odontologia. E como é que entrou o HU nessa história aí? Bom, diante disso, haveria necessidade de ter um hospital com uma característica de hospital-escola. E o Dr. Said Ferreira também ofereceu isso à universidade. Falou, nós podemos fazer um pronto-socorro municipal que será o embrião do futuro hospital universitário. O que tem que ter um hospital-escola? O hospital-escola tem que ter as áreas básicas principais, né, porque isso é fundamental para a formação. Quais são elas? A área de clínica médica, a área de pediatria, de ginecologia e de cirurgia geral. Certo. As outras subespecialidades vieram com o tempo, mas essas 4 especialidades obrigatoriamente tinham que ter. E quem foi quais foram os atores, né, desse movimento todo que fez surgir o HU? Bom, além do senhor, além do doutor Said, quem mais estava nessa história? Olha, nessa história entrou muita gente, porque na realidade até então o atendimento às urgências e emergências em Maringá eram feitas cada noite num hospital, até 1983, 84. Cada hospital ficava responsável pelo atendimento do INAMPS, antigo INAMPS. Quando o Dr. Said entrou, ele transformou a Secretaria de Saúde... Instituto Nacional de Previdência Social, né? Isso. Ele transformou a Secretaria de Saúde, que fica ali na Avenida São Paulo, na esquina, logo em frente o shopping Maringá Parque. Tem uma esquina ali que hoje tem uma operadora de telefonia, ali era a Secretaria de Saúde. Durante o dia funcionava toda a administração da Secretaria de Saúde, e durante a noite e nos finais de semana e feriados,
funcionava um pronto-socorro. Meu Deus. Esse pronto-socorro era conduzido cada noite, o corpo clínico de um hospital ia lá e dava plantão, e quando havia necessidade de internar, internava naquele hospital. E assim sucessivamente, os hospitais iam se fazendo um rodízio. O Saíde Ferreira propôs justamente que isso fosse unificado num hospital público. Né? E ele patrocinou a construção dessa primeira unidade aqui, que é hoje, onde hoje funciona o ambulatório de especialidades, funcionava ali o chamado pronto-socorro, que na verdade não era um pronto-socorro, porque era um pronto-atendimento, porque não tinha toda a estrutura de pronto-socorro, e patrocinou a construção das primeiras enfermarias. Então, um hospital de pequeno porte. Certo. Então, o Saíde Ferreira foi, acho que o Saíde Ferreira e o Fernando, Fernando Paulo de Souza, que resolveram bancar essa ideia, foram as figuras principais. Que legal, né? Porque ele era um empresário da área da saúde, mesmo assim tinha, investindo na saúde pública. Eu acho que o Saíde tinha essa visão do serviço público de excelência, né? Que legal. Ele era formado na Universidade Federal do Paraná, num serviço público de grande porte, então acho que tinha toda essa conotação. E no primeiro ano de funcionamento, aí em 87 nós começamos a discutir os projetos pedagógicos do curso de Medicina e Odontologia, havia necessidade do hospital, ele fez essa proposta, construiu essa primeira unidade, e no final, apesar da criação oficial no papel em 28 de outubro do Hospital Universitário, ele começou as atividades no finalzinho Dia 20 de janeiro de 89. Finalzinho de dezembro já começou Pelo menos alguma oficialmente coisa. O que eu tenho é 20 de janeiro de 89. E abriu as portas em 20 de janeiro de 89. Ah, legal. Aí oficialmente, porque aí teve que ajeitar, né, a casa para poder receber as pessoas. Naquela ocasião nós não tínhamos ainda autorização do Estado para contratar as pessoas. E aí como é que foi? Quem trabalhou aqui no princípio? Então, o que aconteceu? Foi transportado para cá toda a estrutura que funcionava na Secretaria de Saúde do município. Então, o município cedeu funcionários da área de enfermagem, da área de técnicos e enfermeiros, da área básica. A área médica não tinha corpo médico, então os hospitais mantiveram aqui durante quase todo o ano o seu corpo clínico atendendo, fazendo rodízio como fazia na Secretaria de Saúde, até que o hospital se tornasse esse pronto-socorro inicial aí se tornasse uma realidade e o governo autorizasse a contratação de profissionais. Quando isso aconteceu, o senhor lembra? Final de 89. Nós começamos a fazer os primeiros concursos para a contratação do corpo de médicos e dos profissionais da área de enfermagem, da área de laboratório, todos os outros profissionais, da área de limpeza. E como é que foi, então, essa relação do hospital com o curso, enfim? Né? Quando é que ele começou realmente a dar esse suporte ao curso de medicina? Porque, no final das contas, nós vimos lá no princípio da sua história, de que ele surgiu para dar apoio ao curso de medicina. Como é que foi isso? Em 93, quando os alunos chegaram ao 5º ano da medicina, que é o internato, a parte prática, eles começaram a desenvolver atividades aqui dentro do hospital. Né? Já. A enfermagem também já começou em seguida, porque a enfermagem é um curso bem mais antigo que o nosso, da medicina, e eles já faziam estágio nos hospitais privados, nos postos de saúde, em hospitais fora de Maringá, que ainda fazem, né? Mas não tinha um hospital público próprio também. E a enfermagem também veio para cá com seus estagiários, aí vieram depois estagiários da psicologia, da farmácia, de laboratório, de análises clínicas, e os alunos da medicina começaram aqui em 93. Né? Eu me lembro bem disso porque o ambulatório, por exemplo, de reumatologia, o primeiro doente que... Vamos combinar que ele até hoje é responsável aqui pelo ambulatório de reumatologia, então ele deve lembrar muito bem, né, doutor? Fui eu que atendi, até escrevi no prontuário assim, com letras... Garrafais. Primeiro paciente da reumatologia. Que delícia! Agora me conta assim, esse apoio, então essa interação, curso com o atendimento, a assistência mesmo à população, ela foi fundamental. E como é, inclusive, né, foi fundamental, inclusive, para aumentar o hospital. Como é que foi construir assim as novas alas? Como é que foi esse movimento de ampliação lá inicial? Quer dizer, houve o início lá do primeiro prédio, como é que foi essa ampliação? Nós fizemos, na época, uma discussão longa que lembra que época que foi essa, dessa ampliação? Logo depois que foi inaugurado o hospital, nós criamos uma comissão interna de discussão do projeto
do chamado plano piloto do hospital. Então nós propusemos na época, era um hospital com toda a sua estrutura, tivemos uma assessoria do pessoal de arquitetura hospitalar de São Paulo, que tinha feito o primeiro projeto. Propusemos uma estrutura para 300 leitos na época, só que faltava recurso, né? Não tínhamos recurso. E o crescimento do hospital foi muito decorrente da pressão que havia pela assistência. Então eu me lembro que em 95 eu fui eleito superintendente do hospital e naquela época a gente conseguiu ampliar, adaptar algumas áreas para fazer uma UTI de 4 leitos, uma pequena UTI, onde ali é o fundo do corredor hoje da pediatria, era uma UTI. Depois criamos a UTI neonatal. Né? Em que ano, o senhor lembra? Isso foi entre 95 e 98, foi quando eu fui diretor do hospital. A gente brincava muito, falava que eu era um clínico, mas eu sou clínico, mas a gente tinha um cuidado com algumas questões. Vai criar uma UTI com equipamentos que tem que funcionar 24 horas ligado na energia. Então e o centro cirúrgico já funcionando na época. E aí nós compramos na época também o primeiro gerador, que era um motor de caminhão Scania, enorme, que fazia um barulho danado. Mas que fazia, aqui havia muita queda de energia na época, e fazia com que o maquinário todo necessário para o atendimento pudesse funcionar de forma ininterrupta. Mas enfim, a questão da estrutura física, então, foi sendo forçada de alguma maneira. Em 1996, alunos da medicina aqui, muito ativos do ponto de vista de política estudantil, trouxeram aqui para Maringá, vou até citar o nome deles, mas tem que citar. O Emerson Canalice, que hoje trabalha em Campinas, e a Kathleen Cruz, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os dois eram muito ativos no centro acadêmico e eles trouxeram para Maringá, num curso recém-inaugurado aqui, trouxeram para cá o Congresso Brasileiro de Estudantes de Medicina, em janeiro de 1996. Deu visibilidade. Deu visibilidade. Trouxeram para cá, na época, 3.000 alunos em medicina do Brasil inteiro. O senhor está brincando. Era a época de férias, então eles alojaram esses alunos aí nas salas de aula da universidade, arrumaram alojamento para todo mundo, fizeram o congresso. E trouxeram para a abertura do congresso o então ministro, que era o professor Adib Jatene. Nossa, que legal. Que ano foi esse, doutor? 96, janeiro de 96. E eles conseguiram trazer o ministro veio e nós tivemos uma audiência com o ministro ali a abertura foi na Câmara Municipal, onde o ministro fez uma palestra, e depois dessa abertura nós sentamos com o ministro e apresentamos o projeto do hospital. Ele viu aquilo com bons olhos e pediu que a gente levasse isso até Brasília. Aí fomos nós, eu, o Fernando... Pires na mão, chapéu na outra. Fomos pedir recurso para o hospital. Como havia no Brasil inteiro uma pressão muito grande para aumentar a assistência às urgências e emergências, o Ministério foi liberando recursos basicamente para essas áreas. E essas áreas cresceram bastante. Por um lado é bom para a população ter uma estrutura dessa, mas por outro estrangula a estrutura do hospital. Né? O hospital com uma estrutura pequena, não só de enfermaria, mas também de enfermarias para internamento dos pacientes, mas de infraestrutura, de nutrição, de lavanderia, uma estrutura pequena, o crescimento dessas unidades de urgência e emergência sobrecarregam essas outras, com certeza, outras estruturas. Tá? Então esse é um dos tendões de Aquiles aí do hospital. E efetivamente essa ampliação foi inaugurada quando, você lembra? Eu não me recordo. Depois, na sequência, eu acho que, se eu não me engano, foi na gestão do professor Vicente Kira, que ele também foi diretor do hospital, logo depois de mim, aí já conseguiu fazer o que é hoje ali o pronto-socorro. E dá uma outra conotação ao hospital. E o hospital foi sendo ampliado, hoje nós estamos aí com mais de 100 leitos, na iminência aí de inaugurar uma ala nova, que vai dar oportunidade para o hospital de transferir o que existe hoje na área antiga para fazer uma readequação dessa área. Na verdade, em princípio, hoje, a ideia dessa nova ala é poder transferir a assistência para lá, para dar uma recauchutada nessa estrutura aqui. Fazer uma readequação dessa estrutura antiga. O que é o HU hoje? O que ele representa? Não só para a comunidade, mas também para o ensino
E quais são os seus grandes enfrentamentos, na verdade, os seus grandes desafios? Olha, eu acho que o grande desafio ainda é o seu crescimento para que ele possa atender de forma mais adequada a população. Eu acho que ao longo dessa história nós tivemos algumas conquistas importantes para o hospital, né? Não só, por exemplo, hoje eu falo com tranquilidade, eu acho que o serviço de medicina intensiva que o hospital tem, embora não seja de grande porte, é de excelente qualidade. Excelente qualidade. Tanto a UTI adulto, como a UTI pediátrica, como a UTI neonatal. Nós temos aqui, que foi inaugurado na época que eu era diretor também, o banco de leite humano, que é fundamental para não só para o hospital universitário, mas para a região toda. Com certeza. O banco de leite humano, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ele capta, né, leite humano para oferecer para as UTIs, porque, na verdade, as crianças que estão nas UTIs, elas já têm alguns problemas de saúde, é óbvio, né? Por isso estão na unidade de terapia intensiva. E elas precisam de alimentação. Então, se essa alimentação for feita com leite humano, para eles é muito melhor, até para tratar, como vocês chamam de trato gastrointestinal, não é isso, doutor? É muito mais importante que elas possam consumir o leite humano, não é isso, doutor? Sem dúvida. E eu acho que uma outra conquista ao longo do tempo foi a implantação e a consolidação do hemocentro, que também é uma referência para a região toda, do ponto de vista de captação de sangue e a produção de hemoderivados aí para de altíssima qualidade, né? Eles têm ISOs, como é que chama, como é que a gente fala? Tem certificados de qualidade, né? Muito importantes. O desafio do hospital eu acho que hoje seria garantir essa ampliação de área de internamentos para diminuir a sobrecarga que existe no pronto-socorro, né? Acho que o pronto-socorro hoje é uma coisa interessante para Maringá região, mas ele está sempre sobrecarregado e, infelizmente, as pessoas que criticam o hospital criticam porque veem, eventualmente, a sobrecarga do pronto-socorro. Mas não veem o que tem por trás. Não conhecem o que tem dentro do hospital, a excelência do atendimento, né? Então é isso, doutor, é isso que a gente faz aqui no Sintonia, no nosso programa, é tentar mostrar para as pessoas o que tem por trás, né? A força das pessoas e a força política, né? E de amor também dessas pessoas para colocar esse hospital para funcionar. A gente agradece muito, né, a sua participação aqui no Sintonia e vamos comemorar aí a partir de janeiro do ano que vem, a gente vai estar comemorando os 30 anos aí de eficiência do nosso hospital. Isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E parabéns por ter feito parte dessa história. Muito obrigado. Nós conversamos então com o professor Paulo Roberto Donadio. Ele é um dos médicos, né, professores da Universidade Estadual de Maringá, a qual o Hospital Universitário Regional de Maringá é ligado, né? Então ele é uma das pessoas que ajudaram a fazer o projeto do curso de medicina e também uma das pessoas que lutaram e ajudaram efetivamente a construir o Hospital Universitário Regional de Maringá. Estamos fazendo 30 anos e esperamos comemorar muito mais. Um abraço, até semana que vem. Papo Saúde. Ter as mãos limpas é tão importante para a saúde que tem uma data dedicada para lembrar as pessoas sobre isso. O Dia Mundial de Lavar as Mãos. Acredite, é o dia 15 de outubro. Para a prevenção de doenças como herpes, gripe e outras viroses, água e sabão nunca são demais. Lavar as mãos é ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um dos principais instrumentos contra epidemias. Um estudo mostrou que 41% das mortes de recém-nascidos podem ser evitadas pelo simples ato de higienizar as mãos, jogando literalmente água abaixo a infecção trazida por vírus e bactérias. E isso é um alerta para crianças e adultos. Todos devem higienizar as mãos com frequência. É preciso usar sabão ou detergente, esfregar as palmas das mãos, todos os dedos e os espaços entre eles, sem esquecer das pontas dos dedos e das unhas. Depois é só retirar o sabão com água e enxugar bem com um pano limpo. Faça isso antes e após o preparo de alimentos, antes de comer, antes e após tratar qualquer machucado, principalmente em crianças, antes e depois de entrar em contato com pessoas doentes e sempre depois de usar o banheiro.
Combinado? O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.